Queria que você falasse um pouquinho sobre esse clima de afastamento. Inclusive, o vereador protocolou um pedido junto ao seu partido, que é o PTB, né, de cassação ao presidente da Câmara de Vereadores de Cacoal. Nós voltamos no segundo semestre com a vontade de fiscalizar e legislar. Mas eu percebi, Cadu, que nós tínhamos que dar exemplo dentro de casa. Existe uma denúncia grave de um vereador presidente da Câmara de Cacoal por assédio sexual. Reflita comigo, se ele não fosse presidente da Câmara, não haveria assédio sexual, porque o que o Código Penal fala sobre assédio sexual? É quem tem vantagem acima da pessoa que está sendo a vítima. Nesse caso, a denúncia que foi... E não foi eu que fiz a denúncia. Eu vou explicar para a população e para quem assiste aqui o Cacoal Notícias, que não foi o vereador Paulo Henrique. A vítima, inconformada com a insistência do vereador de querer ter relação sexual com ela, usou a seguinte informação por WhatsApp, textos, pessoalmente, falou assim, ó, ou você fica comigo, ou eu vou pedir para o prefeito te mandar embora. Isso usando do cargo de vereador e presidente da Câmara. Isso já é quebra de decoro no nosso regimento. Isso é passível de cassação. Só que, felizmente ou não, o vereador só vai ser cassado se a Casa de Leis, os 12 vereadores, tiverem a hombridade e reconhecer que em Cacoal deve ser combatido o assédio sexual. E aí eu vou mais além. Quem pediu para a vítima ir à delegacia não foi o vereador Paulo Henrique, foi o próprio prefeito da cidade, quando ela falou, olha, eu prefiro perder o emprego do que ter relação sexual por esse motivo. Ela deixou bem claro, está lá no boletim de ocorrência e está na informação. E olha, pasmem vocês, como que essa moça desistiu do processo? O próprio advogado da Câmara, que é procurador, não é efetivo, o procurador, que é nomeado pelo presidente da Câmara, correu atrás da vítima um dia antes da audiência para fazer com que ela assinasse a desistência. O motivo eu não sei, mas o dia que ela for depor na Câmara Municipal, assim como eu vi ela chorando, com certeza ela vai relembrar os fatos e vai deixar bem claro. A denúncia, ela fez o boletim de ocorrência, o prefeito mandou a delegacia, teve a representação judicial e aí entra um fato político. O presidente da Câmara apoiava um outro candidato. Ele largou o candidato, foi para o lado do prefeito e aí foi retirado o processo judicial, feito todo um acordo, ele virou presidente de uma forma escusa. Só que o crime não deixou de acontecer e a Câmara tem que apreciar isso. Está escrito no regimento. E por que o vereador Paulo Henrique protocolou esse pedido? Na verdade... Até você usou, vereador, uma frase que... O pau que dá em Chico deve dar em Francisco. Isso eu não tenho dúvida. Mas o que aconteceu de fato foi o seguinte. Os mesmos vereadores da base do prefeito afastaram um outro vereador que está respondendo por um crime de estupro de vulnerável. Respondendo por um crime. Ele não foi condenado, não há condenação em trânsito e julgado. Ponto. O crime que esse vereador, vou dar o nome dele, o vereador Lauro responde, foi há 10 anos atrás na cidade de Itapuã do Oeste. Ou seja, ele não era vereador, não tinha mandato eletivo e a denúncia contra ele não merece prosperar por um motivo. A vítima, desde o inquérito policial até a instrução, fala, o vereador nunca tocou em mim. Nunca sequer tocou em mim. Quem denunciou ele? O namorado da vítima na época, por ciúme. Pronto. Só tenho a falar isso. Agora, sobre o vereador presidente da Câmara. Quem acusou ele foi a vítima, foi na delegacia, juntou os prints de conversas, orientado pelo prefeito de Cacoal, está lá no boletim. Não é eu que estou inventando. O prefeito orientou ela na delegacia, ela fez o boletim, foi para a delegacia da mulher, houve toda uma investigação, e quando ia ocorrer a audiência de instrução, os advogados do presidente da Câmara, que recebem dinheiro público, usaram no horário de trabalho, e eu tenho como provar, eu tenho os áudios, a pessoa me mandou, tem os áudios, tem a fala, o advogado do presidente da Câmara, que recebe dinheiro público, mandou a petição para uma terceira pessoa, para a terceira pessoa convencer a vítima a assinar e desistir da audiência. Isso é uma tremenda canalice, isso é uma safadeza, usando todo o poder público do parlamento municipal para poder persuadir uma vítima de não representá-lo sobre crime de assédio sexual. E aí, um advogado da cidade, o doutor Demilson, protocolou o pedido de representação contra o vereador e o suplente do vereador pediu também. Só que a nossa Casa de Leis, eu tenho vergonha de dizer que essa legislatura vai ser uma das piores que está passando.
por um motivo: não respeitam o ordenamento jurídico brasileiro e fazem a bel prazer do jeito que eles acham melhor. Olha um exemplo. O nosso regimento interno diz assim, que quem pode propor uma ação contra um vereador? Diz, partido político representado dentro da Câmara, instituições, mas não se define qual instituição, e tem que ter representatividade política. E aí eu quero falar para a população de Cacoal. Quando esses vereadores de Cacoal, e aí coloca o doutor Paulo Henrique junto, for pedir voto no ano que vem, peça para ler o regimento da sua casa. Peça para ler a lei orgânica da sua casa, para ver se você vai autorizar um vereador que não tem compromisso com a sociedade. Por quê? Quando a gente vota num vereador, ele vai todo mansinho pedir o voto na sua casa. Verdade. Vota em mim, faz aquilo, toma café. Aí quando ele tem imunidade parlamentar, ele comete um crime, ele quer ficar se excusando em cima de uma imunidade. Já é o exemplo, se o cara é vereador de uma cidade, ele representa uma população de 100 mil habitantes. Ele tem que dar exemplo. Ele tem que dar exemplo. E aí, nesse caso, o presidente falou ontem, se você quiser pegar as imagens da sessão, que o advogado não tinha possibilidade de representá-lo e nem o suplente. Por quê? Só que o mesmo regimento interno e a lei orgânica diz assim, tudo será passível de lei federal. E aqui em Cacoal, nada funciona no parlamento municipal, não respeita o ordenamento jurídico e nem as leis que compõem o nosso país. Mas isso eu não tenho dúvida que está perto de acabar. Ano que vem é ano de eleição. Eu conscientizo a população a votar em pessoas que são formadoras de opinião, que tenham conhecimento político e jurídico para poder trazer à tona dentro da Casa de Leis. Eu sempre falo assim, Cadu, a Câmara de Cacoal é igual a um escritório de advocacia. Quando um cliente precisa de um serviço, ele passa uma procuração para um advogado. Quando um eleitor vai escolher os seus vota, ele quer que o seu representante cuide do orçamento da cidade. Assinou a procuração para você cuidar do município onde ele mora. Pronto. Cuida tem vereador que não sabe qual é o orçamento da cidade de Cacoal. O que o prefeito faz? Tem vereador que confunde, acha que é prefeito ou secretário, porque quer executar um monte de obras. O vereador, no princípio constitucional, ele tem duas funções básicas. É legislar os interesses do município e fiscalizar as ações tanto do prefeito quanto de seus secretários. Esse é o papel essencial. E se ele achar indício de corrupção, ele materializa isso em papel, formaliza, reduz a termo e entrega para as instituições que têm mais poder, como o Ministério Público e a Polícia Civil. E é o que eu tenho feito. Ah, vereador, mas não tem coisa boa? Cacoal caminha a passos largos sem administração municipal. Cacoal tem uma população ordeira, uma classe empresarial forte e uma população que acredita acima de tudo. Ela visa a honestidade e a aplicação dos recursos com firmeza. E aqui em Cacoal não está acontecendo isso. Na sua fala também, ontem na tribuna, você usou uma palavra de hipócrita. Eu falei e repito aqui no programa. Hipocrisia, porque nessa casa tem hipócritas. Foi um vereador da base do prefeito que falou, se referindo a outro colega parlamentar. E aí eu usei essa frase para mostrar 2 pesos e uma medida. Para um vereador, que não é do lado do prefeito, afasta preventivamente sem trânsito em julgado. Para um vereador que está respondendo por assédio sexual, foi necessário protocolar 3 representações. Uma de um advogado, outra do suplente. E aí eu vi que o partido que denunciou o vereador Lauro é o PSB, daqui de Cacoal, pertence o presidente ao vereador Toninho. O presidente é o Toninho do Jornal. Quem é o Toninho do Jornal? Toninho do Jornal, hoje, é assessor do deputado Cássio. Quem é o deputado Cássio? É o ex-vice-prefeito dessa gestão. Ou seja, como o vereador Lauro não apoia e não compactua com a administração, praticamente pode-se chamá-lo de oposição, retalhar o vereador, e quem assinou a petição contra a quebra de decoro do vereador Lauro foi o Toninho do Jornal, presidente do PSB e portariado do deputado Cássio. Então, assim, eu aguardei ele. Falei, você não vai assinar contra o vereador Magnilson? Está aqui, está aqui a denúncia. Ele, não, e disse não. Eu peguei, com a simplicidade, fui lá e protocolei com o nome do PTB. Só tem um problema nisso. Por que eu me esquivei de apresentar essa denúncia? Porque eu fico impedido de votar caso vá à plenária a cassação do vereador Magnilson. E se eu fosse votar, toda a população de Cacoal já saberia qual seria o meu voto sobre isso. Eu abomino assédio sexual, estupro de vulnerável e a falta de respeito com as mulheres da nossa cidade e do estado de Rondônia.
Vamos falar em futuro. Quais são os novos projetos do vereador para as próximas eleições? Eu estou em paz, eu consegui, apesar de todas as dificuldades, mostrar para a população a minha capacidade em legislar. Mais de 8 projetos de leis, projetos que ressalta o apoio à educação, à saúde e ao social. Trabalhei, fiscalizei bastante, estou combatendo a corrupção no município. É por isso que muita gente não gosta do vereador Paulo Henrique. Eu vim para o mandato com a certeza de que eu ia legislar e não tinha compromisso e chaveco com a administração. O problema é hoje que o parlamento do município de Cacoal, o parlamento mirim, a Câmara daqui de Cacoal, é um puxadinho do executivo da prefeitura de Cacoal. E aí, quando se tem uma Câmara omissa, tem uma administração desastrosa e nós podemos ter resultados até o final do ano. Isso não é ameaça, é expectativa, porque o que está caminhando, infelizmente é para isso. Uma administração desastrosa que não consegue pagar os pisos salariais nem da educação, nem da enfermagem, muito menos. Olha, Cadu, vou te falar uma coisa. Tem servidores em Cacoal que recebem menos que o salário mínimo. Menos que o salário Menos que o salário mínimo e recebem recomposição salarial. E até hoje, não foi culpa só dessa gestão, das outras que passaram, mas até hoje o gestor que está hoje, sabe aquele ditado quando você casa com a viúva? Pois é, ele casou com a viúva, ele tem que cuidar dos filhinhos, né? E aí, a falta de compromisso dessa gestão, está aí o resultado, pode gerar uma greve. Agora, dia 10 de agosto, vai ser a reunião do sindicato para ver se ele vai ter compromisso ou não com o funcionalismo público. Quando você atende bem o funcionalismo público, toda a sociedade ganha.